Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 3 de dezembro de 2021, nós poderíamos, diante das três leituras, ou texto das leituras que nós temos, segundo o calendário litúrgico da Igreja Católica, tirar uma frase que nos ajuda a entender bem a missão de Jesus. Podemos dizer assim: Jesus faz ver e falar. Jesus mostra a realidade para as pessoas que o seguem e, no mesmo tempo, dá voz, dá condições para que elas possam falar. Não só anunciar, não só falar a sua mensagem, mas sim dá condições, dá coragem para que elas se libertem também do medo que fazia parte daquele contexto, naquele período, das pessoas, podemos dizer assim, pobres, excluídas, ainda mais o cego. O cego era excluído naquela época, porque ele era visto como alguém que tinha recebido um castigo de Deus ou de Javé, por isso então que ele era cego. E é interessante aqui que nós vamos ver que o profeta Isaías, até ele, o primeiro dos profetas Isaías, porque nós temos então, podemos dizer assim, três partes do livro, e o livro do capítulo 29, versículos 17 a 24, é o primeiro que está falando, é o primeiro que está, podemos assim, anunciando o Messias ou a vinda do Messias. E ele aqui já nos apresenta o Javé que abre os olhos até mesmo daqueles que perderam a visão. É claro que a cegueira, principalmente nos textos dos evangelhos, nós vamos ver como discernimento. E o profeta, ele está dizendo daqueles que estão longe, porque as autoridades impedem que os cegos se aproximem da presença de Javé. Muitos eram obrigados a apresentar também os sacrifícios, mas aqui é importante nós percebermos que esses sacrifícios eles eram é, manipulados, eles eram usados como mercadoria, não como um rito beneficente, por dizer assim, para aquelas pessoas que acreditavam que Javé podia fazer com que eles vissem novamente. Esta visão devolvida por Jesus, ou até mesmo por profeta, é a capacidade que o povo deveria ter ou receber das autoridades de verem a realidade, de discernirem sobre as suas existências e também sobre a maneira como que eles estavam vivendo. Então vamos ler o texto do profeta, do evangelista, né? Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Depois também vamos fazer um comentário, uma reflexão do texto de Isaías, capítulo 29, versículos 17 a 24, e do Salmo 27, versículos 1 a 14. Quando Jesus saiu dali, dois cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. O texto de hoje se inicia no versículo 15, o texto do profeta Isaías, capítulo 29. Nele, o profeta denuncia os que buscam esconder Javé e buscam também tomar o poder do mesmo e criar assim um poder absoluto. O texto que nós lemos no dia de hoje é o texto a partir do versículo 17, mas o texto na Bíblia começa no versículo 15. E é importante nós conferirmos e lermos esses dois versículos, até mesmo para nos ajudar no entendimento, na compreensão
do texto no todo, né? No texto lido hoje. No versículo 16, ele, o profeta, fez uma analogia, dizendo que o barro vai querer se comparar com o oleiro. A maioria das nações naquela época eram obrigadas, olha que interessante, eram obrigadas as nações a cultuar os seus reis e imperadores como deuses. No período de Jesus não é diferente. Quem era o Augustus ou César Augusto? Até Jesus pega uma das moedas e vai dizer: de quem é essa moeda? Ou melhor, de quem é essa imagem desta moeda? Expressando assim o poder do César na geografia ou no território da Palestina. A moeda circulando num lugar simbolizava o poder do imperador. Que sentido tem o dólar hoje no Brasil e no mundo? É interessante. Como que nós não fazemos muitas vezes essa comparação? Quando Jesus pega a moeda de César e diz de quem é essa imagem, ele também está dizendo de quem é essa moeda. Qual o poder que esta moeda tem no nosso país? Qual é a imagem que está no dólar e que poder tem no nosso país e em outros países de terceiro mundo, como dizem, essa classificação terceiro mundo, quem que criou? É interessante também nós até fazermos essa crítica, esse questionamento. A maioria, então, das nações viam, e muitas pessoas acreditavam que os imperadores e reis eram divindades ungidas por Javé, ou melhor, pelos seus deuses. Na cultura judaica não era diferente. O Davi, no texto do Evangelho, olha que interessante, as pessoas acreditam que o Davi é um rei que fez coisas incríveis, coisas boas para o seu povo. Mas se nós pegarmos a história de Davi, ele não é um rei tão pacífico e tão benevolente assim. E hoje somos muitas vezes, então, alienados e alienadas a endeusarmos autoridades de todos os campos, na política, na religião, no campo das artes, cinemas, etc. O profeta anuncia que os surdos ouvirão, os olhos dos cegos se libertarão e se livrarão da ausência de visão. Olha que interessante. Não haverá mais ditador. Os explorados, os pobres, voltarão à alegria e viverão felizes. O livro de Isaías, que foi dividido em 3 partes, mas a redação são de muitas pessoas. Provavelmente muitas pessoas ajudaram na elaboração desse texto. O tempo é de perigo, de invasão dos assírios. É preciso então voltar a Javé, que é o Deus do êxodo, da libertação e também da vida. Muitas vezes fica-se fora o texto, anúncio, no período da elaboração ou da redação do texto. E é importante que nós saibamos como produzir a nossa reflexão em cima também do contexto, para não ficar algo sem sentido. O Salmo 27, ele é um salmo produzido, cantado, invocado por um inocente, que vai ao templo para invocar o perdão do tribunal. Busca justiça na confiança de Javé, ou Deus dos judeus, ou dos hebreus. A fé, ela dá coragem para enfrentar a injustiça e mostrar que aquele que pede, que clama o perdão, é inocente. O templo é a casa de Deus e a casa do povo, por mais que muitas vezes as autoridades impediam a presença do povo. O evangelho de hoje é interessante para nós entendermos que um dos sinais da salvação anunciada pelos profetas, e aqui já comecemos a indicar aquilo que o próprio profeta Isaías vai falar lá no capítulo 29, versículo 18, é para indicar o Messias
como aquele que devolve a visão, aquele que devolve o sentido também da vida. No mundo judaico, no tempo de Jesus, eram preciso duas pessoas para testemunhar um ato. Este preceito era imposto às mulheres e, no mesmo tempo, às pessoas simples, às pessoas excluídas. Os cegos, eles podem representar os discípulos que perderam a visão de acordo ao tempo. Do ano ali pelo ano 33, 35, quando Jesus foi assassinado, o crucificado assassinado, né? Até a elaboração do texto de Mateus, entre o ano 80, 90, já se passaram muito tempo. São mais ou menos 40 anos, 50 anos. Então é importante nós percebermos aqui que já o próprio Lucas havia escrito também o Evangelho nesse período também. E aqui, para ilustrar, nós vamos encontrar a passagem do texto lá no capítulo 24, já no último capítulo de Lucas, quando nós temos os discípulos de Emaús. Eles também estão ausentes de visão porque não enxergam ou perderam as suas crenças, ou melhor, a sua crença, a sua fé no Jesus crucificado, ressuscitado, na palavra, no dia a dia, na fração do pão, no amor, na solidariedade. Eles também estão ausentes de visão. Eles também estão como cegos, andando pelo caminho. E por mais que o caminho signifique o próprio Jesus, é preciso recuperar o sentido do pão partilhado para que eles descubram. E é importante então nós percebermos que a invocação que eles farão, eles gritam: tem piedade de nós, filho de Davi. Olha que interessante. Os cegos gritam. Gritam pedindo piedade. Filho de Davi. Mas é importante nós percebermos que Jesus não é filho de Davi. Jesus não veio para restaurar o projeto monárquico também de Davi. Os dois cegos, eles podem representar, como já disse, os discípulos que não conseguem ver e acolher mais o projeto de Jesus. Também pode ser uma analogia das comunidades do tempo de Mateus. E lembremos que Mateus está escrevendo para os judeus. Talvez é mais difícil aqui os judeus daquele século, do primeiro século, ou daquela década, compreenderem quem é Jesus. Eles têm uma rejeição, não conseguem absorver como que o divino se encarnaria na vida de um carpinteiro. Como que é esse processo de encarnação. E Jesus, ele passa por todo um processo de humanização também. E para a cultura judaica, o Messias já viria pronto, já viria fora da humanidade para fazer justiça. Também pode ser um equívoco, é interessante isso, nós entendermos do ponto de vista dos discípulos, segundo a compreensão dos discípulos, como comentei antes, de Emaús. Um equívoco porque eles colocaram a expectativa em Jesus. E eles agora já se passaram alguns dias, como vai falar o texto, e eles não conseguem ter mais esperança. E é numa coisa simples, eles precisam abrir a visão e perceber que no partilhar do pão é que Jesus se faz presente de novo. Ele está ali, o ressuscitado está na partilha do pão. Porque partilhar o pão não é só um pão, é a vida que está no pão. Existem coisa mais magnífica do que partilhar o pão, comer o pão, e esse pão ganhar sentido na nossa vida? Há um teólogo, filósofo também, argentino, Henrique Dussel, ele vai dizer como que é interessante a comida que nós comemos vai se fazendo corpo, vai se fazendo energia e no mesmo tempo vai fazendo células, vai ajudando, vai fazendo com que o nosso corpo entre num processo de manutenção. E é isso que os discípulos precisariam fazer. Recuperar a memória daquilo que Jesus havia ensinado.
para restaurar a sua fé, sua esperança, sua confiança, sua espiritualidade libertadora, para começar a caminhar de novo e seguir os passos de Jesus, vendo os passos de Jesus, vendo qual era o projeto de Jesus, para poder então ver e anunciar. Ver, viver e anunciar. Temos que entender que Mateus, ao ensinar ou ao falar, ao escrever o Evangelho, ele teria então que mostrar um Jesus como filho de Davi, porque os judeus eles têm uma admiração muito grande por Davi, mas mesmo sabendo que Jesus é a superação de Davi. E isso é importante para nós também. Aqui é preciso entendermos que o rei Davi, ele não foi tão benevolente como havia comentado anteriormente. Jesus age com piedade, Davi não. Davi foi um rei impiedoso, pois lembremos que ele roubou a esposa de Urias e depois o mandou colocar nas primeiras fileiras da guerra para ser morto. E ele foi morto na guerra. Jesus devolveu a visão do discernimento. E é interessante que aqui a visão do discernimento não é nem tanto a visão fisiológica. Isso não quer dizer que não exista curas fenomenológicas extraordinárias. Claro que sim. Temos que entender que cura também significa cuidado, trato, proteção. A palavra cura no hebraico. E também temos que entender que o texto quer mostrar que na visão está também o crucificado ressuscitado. Então está o Jesus ressuscitado. É perceber como que esse ressuscitado está presente naqueles que o seguem. O texto quer mostrar a visão devolvendo aos discípulos e discípulos de Jesus o sentido do seguimento. E é importante, então, nós percebermos que a questão aqui a ser discutida é como que os seguidores de Jesus conseguiam, depois de tanto tempo, ver esse Jesus presente nos ensinamentos que ele havia vivido e deixado. Para nós hoje, como que nós conseguimos, depois de 2000 anos, perceber esse Jesus presente em nós? Como que está a nossa visão, a nossa fé? Porque visão é fé. Também significa a fé. Como que está a nossa fé depois de 2000 anos da vinda de Jesus? Como que nós vemos esse Jesus? Aonde está esse Jesus? Olha que interessante, nós estamos vivendo esse processo, este momento de experiência para nós, então, celebrarmos a grande solenidade do Natal, que para todos os cristãos e cristãs é a solenidade, podemos assim, que nos ajuda a experimentar de novo esse nascimento que já aconteceu, mas nós fazemos memória desse nascimento de Jesus no nosso meio. Como que está a nossa visão? Como que está a nossa espiritualidade? Como que está a nossa fé? Como que está o nosso engajamento no mundo onde nós vivemos, nas nossas comunidades, sociedades, no planeta? Então é importante nós percebermos que Jesus, ele vai entrar na casa, porque o texto vai dizer que Jesus chegou em casa. Casa de quem? Casa de Maria? Provavelmente a casa de Pedro, porque Jesus viveu um tempo antes de começar a sua missão na casa de Pedro, em Cafarnaum. Por isso que os relatos, às vezes, de pesca, Jesus provavelmente também estava em Cafarnaum, na sinagoga que ele frequentava nesta cidade, ele pescava junto. Provavelmente Jesus já conhecia Pedro, André, conhecia Tiago e João, seu pai, o pai de João e Tiago, o Zebedeu.
porque havia uma cooperativa de pescadores. Como que então nós podemos perceber todos esses detalhes? Por mais que depois aqui nós já temos o ano 80, como eu comentava anteriormente. Qual é essa casa que, olha que interessante, Jesus chegou em casa. Será que não era a casa das comunidades, as primeiras comunidades? Lembremos aqui que a igreja, não existia uma igreja que nem nós vemos hoje. Muitas vezes nós dizemos assim, Jesus criou a igreja. Não criou, na verdade. A palavra eclésia, que é do grego, que quer dizer igreja, quer dizer assembleia, comunidade. Jesus, podemos assim, organizou uma pequena comunidade. Não é que nem igreja nós temos hoje. É que nós queremos confirmar como se Jesus tivesse criado a igreja que nós temos hoje, né? As paróquias, as catedrais, basílicas. Mas Jesus não criou nada disso. Jesus, na verdade, como eu já comentei em outros momentos, foi um judeu. Nasceu, viveu e morreu judaicamente. E nós temos que então entender que a igreja que temos hoje, ela só vai acontecer ou vai ser inventada ou criada, melhor dizendo, a partir do século IV da era cristã. E provavelmente a igreja criada do século IV era uma igreja que colocava tapas na frente da visão das pessoas. Impediram as pessoas de verem o Jesus de Nazaré. E nós temos que estudar, temos que ler, temos que nos aprofundar para conhecer esse Jesus, o palestino, que muitas vezes não se faz mais presente nos estudos, não se faz mais presente nas celebrações, nas comunidades. É um Jesus fora da realidade do povo. Já fazem mais ou menos 3 dias, 4 dias, em que nós vamos lendo os textos em preparação então ao advento, e nós vamos vendo que Jesus está no meio daqueles que não eram queridos pelas autoridades. Pessoas assim excluídas, pessoas difamadas, pessoas jogadas à margem da sociedade e até mesmo jogadas à margem da casa do templo. Como o Salmo vai dizer, que o templo era a casa do povo, mas as autoridades expulsavam o povo, você não aceitava. Não tinha esse carinho, não tinha essa acolhida, não via no povo a presença de Jesus, ou melhor, de Javé. Porque Jesus, ele, sem dúvidas, ele causa, ele provoca uma inversão religiosa, tanto naquela época e como hoje. A não ser que nós estamos lendo os textos e veja, com falta de visão. Porque se nós olharmos os textos de Jesus, eles são, podemos assim, esclarecedores, capazes de nos mostrar aonde Jesus estava e atuava. Então, que o Jesus Nazaré de Santo Oscar Romero, o Jesus da irmã Dulce dos Pobres, o Jesus da irmã Dorte e o Jesus de todos aqueles e aquelas, de Francisco de Assis também, de todos aqueles e aquelas que acreditam que é possível tirar este véu, desvendar esta faixa que muitas vezes nos impedem de ver o Jesus de Nazaré caminhando conosco. E que assim nós possamos construir esse reino de Deus para além do reino dos Césares, de hoje também. Então que o Jesus de todos os grandes santos e santas e de todos aqueles que são pequenos e pequenas santos e santas, que ficaram excluídos muitas vezes, não foram vistos, não foram nem aceitos nem pela própria igreja. É lamentável dizer isso, mas é a realidade. Então que Jesus nos ajude a percebermos no pequeno Francisco, no pequeno Benedito, na pequena Irmã Dulce, mas que foram extraordinários, extraordinárias na sua vivência, na sua fé e na sua busca por libertação de sistemas que muitas vezes nos cegam, porque nos alienam, nos impedem de construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais divina. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver falta de pão, que levemos a partilha, a solidariedade. Que Deus de Jesus de Nazaré nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas.